Federal Cast. Gostei muito de ter ficado com essa, porque falou muito ao meu coração e Deus me ensinou muito através do estudo, né, que eu tive que fazer. Então, vamos ler Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8. Se tu puder colocar aí, Juninho, nas mensagens, por favor. Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o 8. A gente vai ler junto aqui. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a cento por um. Dizendo isto, perdão. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu queria fazer uma oração rápida só para o Senhor nos ajudar aqui durante esse estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, louvado seja teu nome, Pai, por estarmos aqui estudando a tua palavra, ouvindo a tua palavra. E, Deus, nesse momento eu venho te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, o nosso coração, Senhor, para que possamos ver, Senhor, a tua lei, para que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha me usar, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Como vocês sabem, a gente está fazendo esses estudos, né, nas parábolas. E o que a gente tem falado das últimas vezes que nós estudamos as parábolas, né, é que esse era um método que Jesus usava. Ele usava esse método para ensinar, para falar de teologia também com as pessoas, né? E geralmente o público de Jesus eram pessoas que eram simples, né? Trabalhadores, aqueles que trabalhavam no campo, eram agricultores, pessoas que muitas vezes não tinham conhecimento muito elevado e que a esses também, né, era necessário ensinar. Né? Jesus queria ensinar a esses também. Então, o que Jesus fazia muitas vezes é que ele usava de elementos do cotidiano, como, por exemplo, a agricultura, que foi no caso dessa parábola aqui, Jesus estava usando essa ideia, né, de jogar uma semente do semeador que sai a semear num campo. Ele usa esses elementos para falar do reino de Deus, para pregar a palavra, né, para anunciar o reino de Deus. E aqui a gente vê essa situação em que Jesus ele está falando sobre uma coisa que era muito recorrente naquela época, que era essa questão de semear. Muitas pessoas trabalhavam com isso naquela época, né? E sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Então Jesus ele toma esse contexto que era o contexto de muitas pessoas daquela época, e ele usa isso para explicar teologia, para explicar aquilo que acontecia, né? E também para pregar a palavra. E aí, a gente, observando um pouco essa parábola aqui, primeiro a gente vê algumas coisas interessantes. A primeira delas é que essa parábola, ela aparece em 3 evangelhos. Ela aparece em Mateus, em Marcos e aqui em Lucas. E também essa parábola é uma das poucas parábolas que Jesus explicou. Se você continuar lendo aí no capítulo 8, você vai perceber que os discípulos, eles não entendem o significado dessa parábola e eles pedem a Jesus para que Jesus explicasse. Se você for olhar aí no versículo 4, Jesus ele fala essa parábola para a multidão. Não é apenas para os seus discípulos. Quando ele fala da parábola, ele fala para uma grande multidão. Mas quando ele explica a parábola, ele explica apenas para os seus discípulos, né? Os seus discípulos, eles chegam para Jesus e falam: olha,
a gente não entendeu o que você está querendo dizer. A gente não entendeu qual o significado dessa parábola. E aí Jesus vai, né, traz até uma repreensão. Como é que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? E Jesus vai e explica para eles o significado dessa parábola. Mas uma coisa que eu queria relembrar também para vocês é que uma coisa muito interessante sobre as parábolas, que é o fato de que Jesus ele pregava dessa forma e a parábola ela tinha um duplo objetivo, digamos assim. Ao mesmo tempo que ela revelava, digamos assim, os mistérios de Deus, né? Como Jesus fala, para algumas pessoas, ao passo que algumas pessoas entendiam o que era aquilo, o significado das parábolas, outras não entendiam nada. Ao mesmo tempo que a parábola tinha esse poder de revelar a verdade, ela também tinha esse poder de ocultar a verdade para alguns. Então, ela tinha esse duplo objetivo, digamos assim. Então, a gente vai caminhando aí nessa parábola para tentar entender quais são as reações à pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, o que acontece? Quais são as reações das pessoas? Jesus vai explicar isso nessa parábola. É isso que a gente vai tentar entender. Então, Jesus ele vai começar falando primeiramente sobre as sementes. Olha só, ele fala que um semeador primeiro, um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então, primeiro a gente tem a figura de um semeador. E o semeador aqui, depois a gente vai se aprofundar mais um pouco, mas o semeador aqui somos nós, é a igreja do Senhor. São aqueles que têm o conhecimento da palavra e que podem pregar essa palavra. E Jesus vai explicar que a semente é o quê? É a palavra. Ele vai dizer isso no versículo 11, se eu não estou enganada. Isso, no versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a gente já sabe, né, que o semeador somos nós, a igreja do Senhor, as pessoas. Nem todos concordam com isso. Às vezes as pessoas acham que o semeador é o próprio Deus. Mas também sabemos que a semente é a palavra. Então, vamos analisar primeiramente esse primeiro grupo, que é a semente que cai à beira do caminho. Quem são essas pessoas? O que isso significa, né? Então, esse primeiro caso é muito interessante, gente, porque eu diria que esse é o caso mais, digamos assim, radical, porque em todos os outros casos, são 4 casos, né? Em todos os outros casos, a semente, ela chega a germinar e ela cresce um pouco, né? Mas nessa aqui, ela não cresce. Essa aqui, ela não tem nenhum tempo de germinar. Ela não chega a germinar, ela não cresce nada. E o que acontece? O versículo vai dizer que ela foi pisada e que as aves do céu a comeram. E o que Jesus explica a respeito desse grupo de pessoas, que são as sementes que caem à beira do caminho? No versículo 12 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, Jesus: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram o quê? A palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Então esse é o primeiro grupo. E aí Jesus ele vai trazer para o cenário a ação de Satanás. E muitas vezes a gente, talvez isso seja mais recorrente no meio reformado, às vezes a gente nem fala de Satanás muito, mas Satanás, ele tem poder, né? Ele tem o poder, mas é aquela ideia que a gente aprende com Lutero, que ele fala, né? Satanás é como se fosse um cão, um cachorro com uma coleira. Ele vai até onde Deus deixa. Ele tem certo poder, mas é um poder limitado. E aqui o que Jesus está falando é que Satanás, muitas vezes, ele vai e tira essa palavra, essa semente do coração das pessoas. Algumas pessoas, esse grupo de pessoas, que são o grupo das pessoas, essas sementes que caem à beira do caminho, eles escutam a palavra, mas essa palavra não tem tempo nem de germinar.
ela não consegue germinar, ela não consegue crescer, porque Satanás vem e tira essa palavra do coração das pessoas. Então, essas pessoas aqui, quem são essas pessoas? Né? A gente poderia se perguntar. Essas pessoas são aquelas que estão com o coração endurecido pelo pecado. São pessoas que têm o coração enganado ou anestesiado pelo pecado. São pessoas que, não sei se você já passou por isso, mas às vezes quando você prega para uma pessoa, no evangelismo ou alguma coisa desse tipo, você começa a falar com a pessoa e parece que ela está em outro mundo. A palavra ela entra por um ouvido e ela sai por outro, ela não tem efeito, ela não é retida. Ela apenas está ali ouvindo, mas ela não entende nada do que está sendo dito, ela não entende o significado. Então a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É aquela pessoa que vive a vida muitas vezes sem se perguntar, sem se fazer perguntas difíceis. Que perguntas seriam essas? Por exemplo, será que existe um Deus? Será que realmente existe vida após a morte? Se eu morrer hoje, para onde eu iria? O que aconteceria? São pessoas que vivem a vida delas sem se fazer essas perguntas. Elas estão satisfeitas com a vida delas. Elas acham que tá tudo certo, não precisa mudar nada. Não precisa fazer nada. Minha vida é ótima, então eu não preciso de nenhuma mudança. São pessoas que não param para refletir realmente em coisas que são importantes, perguntas que são importantes. Se existe um Deus, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, por exemplo, se ela realmente diz a verdade. As pessoas falam tanto sobre esse Jesus, deixa eu tentar descobrir quem é esse Jesus, deixa eu tentar entender, né, se eu fui criada por um Deus. Elas vivem elas vivem a vida delas sem se fazer essas perguntas. Essas pessoas, que são aquelas, né, em que a semente ela cai à beira do caminho, que são pisadas e depois as aves vêm, são pessoas que elas não veem nada de errado com a vida delas. Pelo contrário, elas não se consideram pecadoras. Elas olham para a vida delas e elas falam assim: nossa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nenhum pecado grande, minha vida tá boa. Se existe um Deus, se eu morrer hoje eu vou para o céu de certeza, porque eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, elas estão anestesiadas pelo pecado, vivendo as suas vidas, achando que está tudo certo, mas na verdade não está. E outra coisa, muitas pessoas que fazem parte desse grupo estão dentro das igrejas. Porque, observem, tem muitas pessoas dentro das igrejas hoje que se acostumaram simplesmente a viver uma vida na igreja. Para elas é como se fosse um clube. Então elas vão no domingo, elas vão lá na EBD no domingo à noite, saem com os amigos da igreja e elas estão lá domingo a domingo. Só que aquela palavra, ela não entra no coração deles. Eles já estão acostumados a ouvir a mesma coisa e acham que se converteram, mas na verdade não há mudança na vida deles. Eles não mudaram, eles não foram transformados e eles continuam ali, naquela vida de engano e de ilusão, achando que eles têm uma vida que agrada a Deus, né? Tá bom, eu não faço nada demais, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou à igreja todo domingo, então isso tá bom. Eu sou uma pessoa de Deus. São pessoas que ainda não entenderam a gravidade do pecado delas e não entenderam, na verdade, a situação em que nós nos encontramos, que é de desespero, quando nós não temos a Cristo no nosso coração. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e elas vivem dessa forma. A palavra não tem efeito sobre a vida delas. Elas estão anestesiadas, acreditando que foram salvas, mas na verdade não foram. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que eu sou essa pessoa? Será que eu tenho vivido dessa forma? Será que a palavra tem feito efeito na minha vida de verdade? Ou será que eu só me acostumei a ir para a igreja? Ou será que eu só vivo uma vida assim de aparência, sabe? E Deus não realmente transformou meu coração? Não há transformação em mim.
Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer hoje. Só que aí vem o segundo grupo. E o segundo grupo é daqueles que a semente caiu em um terreno. E a palavra vai dizer assim. Vamos ler de novo o versículo, é o versículo 6. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Esse é o segundo grupo. E o que acontece? Nesse segundo grupo é interessante, porque se você for parar para analisar, a pedra, ou esse terreno, esse solo rochoso, devia ter uma certa como eu posso dizer, superfície, onde eu talvez esteja falando besteira, porque eu não sou da área, mas o que eu imaginei foi assim, que era um terreno rochoso, né? Havia pedra, só que ela estava embaixo. E em cima havia um pouco de areia, havia um terreno que aparentemente era bom, porque senão a planta não teria crescido. Se a semente tivesse caído sobre uma pedra que, enfim, fosse só uma pedra, não teria nem como ela crescer. Mas aqui a planta cresceu, ela germinou e ela cresceu um pouquinho. Então havia uma camada ali de terra. Se eu tiver errado, alguém fala aí no chat, por favor. Então havia uma camada de terra e essa semente ela germinou e ela cresceu um pouco. Só que no processo de crescimento dela, chegou um momento em que ela não conseguia mais crescer, porque não havia água. Vocês sabem que as raízes, né, elas precisam crescer, elas crescem na profundidade ali para conseguir água, para absorver a água, absorver os nutrientes. Só que o solo onde essa semente caiu era um solo rochoso e não havia água suficiente. Não, as raízes não eram profundas o suficiente para que aquela planta pudesse crescer. E olha só o que Jesus vai dizer. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. É muito triste o caso dessas pessoas, porque aparentemente elas demonstram alegria e demonstram uma conversão. Só que o tempo passa, as dificuldades vêm, os sofrimentos vêm e eles abandonam a sua fé. Quando a gente pensa sobre esse grupo de pessoas, o que vem na mente são muitas vezes aquelas pessoas que elas foram num culto, foram numa igreja, escutaram a palavra em alguma pregação, e naquele momento, no calor do momento, elas, né, influenciadas muitas vezes pela emoção do momento, elas vão lá na frente e dizem que vão seguir a Jesus, né? Eu aceito a Jesus. Só que passa o tempo e ela começa a entender o que é seguir a Jesus, o que significa seguir a Jesus. E aí elas entendem, né? Isso não é para mim. Não é para mim. E desistem no meio do caminho. E essas pessoas, muitas vezes, olha que Jesus fala aqui, elas receberam a palavra com alegria. Essas pessoas, muitas vezes, elas são rápidas em dizer sim a Jesus, mas com a mesma velocidade que elas disseram sim a Jesus, elas também abandonaram a sua fé. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu de errado aí, né? E aí, pensando sobre isso, primeiramente eu levantei uma hipótese que é sobre a emoção, que muitas vezes, no calor da emoção, sem entender exatamente o que significaria servir a Jesus, seguir a Jesus, essas pessoas, elas, no calor da emoção, por conta muitas vezes do ambiente, ou, enfim, de palavras bonitas que as pessoas falaram lá na frente do pregador, enfim, elas ouviram aquilo e se sentiram, de certa forma, atraídas por aquelas palavras, né? E elas foram lá e disseram sim. Mas quando elas foram, como eu posso dizer, entender o que significava isso de verdade, o que significava seguir a Jesus, o custo de seguir a Jesus, elas deram para trás. Como Jesus falou aqui, na hora da aprovação, elas se desviaram. Quando vieram, né, o
os dias maus, as tribulações, os sofrimentos e as coisas ruins da vida, e os sacrifícios, muitas vezes, que devemos fazer por conta de Cristo, elas não quiseram continuar. E existe, né, a gente sabe na nossa geração, no que a gente tem vivido ultimamente, né, dentro da igreja brasileira, essa questão da teologia da prosperidade, de muitas pessoas pregarem sobre um evangelho em que tudo são flores, em que você aceitar Jesus e não vai haver mais nenhum problema na sua vida, e isso é uma grande mentira. E a gente precisa falar para as pessoas o verdadeiro evangelho para que elas creiam no verdadeiro evangelho e não nessas mentiras que dizem por aí. Porque muitos estão pregando, na verdade, que se você seguir a Jesus, se você seguir a Ele, você não vai ter problema, você não vai ter sofrimento, você vai ser rico, você vai ter muito dinheiro, as coisas vão dar certo para você. Muitas pessoas estão pregando este evangelho, só que esse evangelho é falso. E ele não consegue nem ser sustentado, né? Porque não é dessa forma que acontece. Mas também existe um problema em relação a esse grupo, que Jesus vai falar sobre isso também aqui nesse livro de Lucas, que é o preço ou o custo do discipulado, que muitas pessoas não calculam. E Jesus vai falar sobre isso. Eu queria ler esse trecho com vocês, é em Lucas, capítulo 14, se vocês puderem abrir aí. Lucas 14, versículo 25 a 33. Lucas 14, versículo 25. É isso mesmo? É. Cadê o 25? Pronto. Jesus fala assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E essa passagem é muito dura, digamos assim, que Jesus fala, mas é essencial que a gente entenda isso. Jesus ele vai falar sobre uma renúncia total. Não é uma renúncia parcial, não é certas coisas da sua vida que você vai renunciar, mas você renuncia a você mesmo. Você renunciar à sua vida, o seu eu, morrer para você mesmo. É isso que significa servir a Jesus. Seguir a Jesus significa renunciar a tudo na sua vida. É você sair do trono da sua vida e Jesus ele reinar na sua vida. É você entregar tudo a ele. Não é entregar só uma parte, não é entregar só algumas áreas da sua vida, mas é tudo. Tudo você entregar diante dele. Seguir a Jesus significa morrer para si mesmo. Autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Essas pessoas que são aqui simbolizadas, digamos assim, pelo terreno rochoso, elas não conseguiram criar essas raízes, elas não entenderam, elas não calcularam o preço do discipulado, de seguir a Jesus. E por isso elas desistiram. Elas tiveram uma conversão no início, né, que parecia algo que ia dar certo, que elas iriam realmente, que elas haviam se convertido e tudo, mas no final das contas elas abandonaram a fé. E esse caso aqui, como eu tinha explicado para vocês sobre essa questão, né, de ter uma superfície aparentemente boa, esse solo ele tinha uma superfície que era aparentemente bom. Parecia um solo bom, porque a semente germina e ela começa a crescer. Mas aí o que acontece?
era só na superfície, não tinha profundidade, não havia raízes profundas. E essas raízes profundas é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra, é quando você é acompanhado na sua igreja, né? Você é discipulado por outras pessoas. É quando você vive numa comunidade que te faz crescer, uma comunidade, uma igreja em que as pessoas vão cuidar de você e você vai cuidar de outras pessoas, em que você vai fazer um discipulado. Não um discipulado, como eu posso dizer, às vezes a gente tem essa ideia, né, do discipulado como algo que são 12 lições, e na presbiteriana tem muito isso. Que é tipo 12 lições, que é os primeiros passos, e depois você vai viver a sua vida sozinho com Deus. Mas não é dessa forma que Jesus ele vive com os discípulos dele, que a gente é ensinado na Bíblia a viver. Jesus quer que a gente viva em constante discipulado, sendo discipulado e sendo discipulado por outras pessoas. Perdão, discipulando outras pessoas. É dessa forma que a gente tem que viver. E é dessa forma que a gente cria raízes, estudando a palavra, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Não apenas indo no domingo à noite e crendo que isso vai bastar, mas vivendo uma vida verdadeira, uma vida diária de devoção a Deus, tendo o seu momento com Deus diariamente. Se você acha que você vai criar raízes profundas, apenas lendo a palavra, a Bíblia, quando você vai no culto com as outras pessoas, você vai morrer, que nem essa planta aqui que morreu. Porque você precisa todos os dias buscar isso. Você precisa todos os dias ler a palavra. Você precisa ter uma vida de oração. É isso. Você precisa viver em comunidade, numa comunidade que te faça crescer, num lugar que pregue a palavra de verdade. E você também precisa viver isso no secreto, na sua vida com Deus, no seu quarto, trancado no seu quarto, como Jesus vai falar. Se você não tem essas coisas, então não tem como você criar raízes profundas, sabe? E aí eu quero te fazer mais uma vez essa pergunta. Será que você é essa pessoa aqui, desse solo rochoso? A gente tem que se fazer profundas. Será que você conhece a palavra de verdade? Você tem se esmerado, você tem se dedicado a estudar a palavra? É muito importante. As pessoas acham que é só para os pastores, muitas vezes, ou para teólogos. Não. Todo mundo tem que se esmerar em conhecer a palavra, em entender, para não ser levado por todo o vento de doutrina. Mas aí tem as pessoas que, a semente, desculpa, que cai em meio aos espinhos. E aí vamos ler o versículo de novo para a gente lembrar. O versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Eu acho que essa é a que, para mim, é a que mais dói. Por quê? Porque essa aqui cresceu. E os espinhos, eu não sei se vocês percebem isso, mas vamos ler de novo o versículo. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos cresceram à medida que a planta cresceu também. Eles estavam lá, é como se eles estivessem lá. Mas o semeador joga a semente e ele não sabe que tem espinhos ali, que tem ervas daninhas, né? E aí a planta começa a crescer, ela germina, começa a crescer, só que aí as ervas daninhas, os espinhos começam a crescer também. Aparentemente não havia espinho naquela terra, mas eles começam a crescer e começam a sufocar a planta. E aqui o que a gente consegue entender é que há uma guerra, está tendo uma guerra ali, uma disputa de espaço, uma disputa para pegar energia, uma disputa para ter a água, né? Porque a planta precisa da água e dos nutrientes para crescer. Só que como tinha aquelas ervas daninhas e aqueles espinhos, né? O que acontece? A erva daninha e os espinhos começam a sugar a água, começam a sugar os nutrientes, começam a sugar a energia, digamos assim, para crescer. E a planta, ela acaba morrendo sufocada, os espinhos estão ali,
E são muitos, e a planta começa a sufocar. Então, a imagem que esse solo aqui, o solo que tem, né, espinhos, ele passa é de uma guerra que está sendo travada no coração dessa pessoa. Essa pessoa está sendo bombardeada pelas paixões mundanas e por aquilo que o mundo oferece. É aquela pessoa que está numa guerra, digamos assim, uma guerra dentro do seu coração. Deus ainda não está reinando no coração dessa pessoa. Tem competidores ali, tem coisas que estão tomando o lugar de Deus no coração daquela pessoa, ídolos que estão tomando o lugar de Deus no coração daquela pessoa. E ela ainda não entendeu, né, que Deus ele tem que reinar completamente no nosso coração. E aí eu pensando sobre essa pessoa aqui, que é a pessoa aqui que é representada por esse solo cheio de espinhos, eu queria que você pensasse comigo nessa pessoa. E como a gente está na missão federal e é um ministério universitário, eu queria que você pensasse comigo em um aluno. A ideia de um aluno aqui. Esse aluno é um ótimo aluno. É um aluno que ele se dedica muito. Ele está ali estudando de segunda a segunda. Seu curso é difícil, ele tem que estudar muito para se dedicar, para ser o melhor. Não que seja errado isso. Ele quer se dedicar e ser o melhor e ter boas notas né, para glorificar a Deus. Ele usa a justificativa de que ele quer glorificar a Deus para fazer tudo que ele pode fazer, gastar todo o seu tempo nos estudos e esquecer de outras coisas que são importantes. Ele quer ser um bom profissional, ele quer ter uma carreira de sucesso, ele quer ser o melhor da sua área. Mas para isso, ele acha que tem que sacrificar coisas. Ele acha que, né, ele precisa fazer alguns sacrifícios. E os sacrifícios são deixar a família dele de lado, muitas vezes, não ter mais tempo com a família dele, não ter mais tempo com os amigos, não ter mais tempo para ir para a igreja, não ter mais tempo para fazer parte daquele ministério que ele fazia antes, que ele costumava fazer parte, ele costumava servir na igreja. Mas está muito difícil, é muita disciplina, é muita coisa, eu preciso estudar. E aí ele começou a fazer pequenos sacrifícios e começou a deixar de lado aquilo que era importante, aquilo que era, na verdade, primordial. E começou a dedicar todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua energia apenas para as coisas da universidade. Ele teve que abrir mão de servir a igreja, de participar dos ministérios, de estar com sua família muitas vezes, né, de ter a comunhão com seus irmãos na igreja. É aquele aluno que se dedica tanto, que quando chega no domingo, ele acorda de manhã e ele, não tem como eu ir para a EBD porque eu estou muito cansado. Esse é o dia do Senhor, então eu vou ficar em casa descansando mesmo, porque, afinal de contas, eu estou muito cansado da minha semana. Ele se mata tanto, 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 ele se enche com tantas atividades, que ele não tem tempo nem para ir na igreja. Ele não tem tempo para Deus. Ele passa a semana dele se dedicando e se ocupando com tudo, menos em estar com o Senhor, menos em estar com Deus. E ele diz que Deus está em primeiro lugar na vida dele, né? Ele fala isso. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Mas, na verdade, não está. Porque quando a gente olha para a vida dessa pessoa, quando a gente olha para a vida, para a rotina dele, a gente percebe que Deus não está em primeiro lugar na vida dele. Porque ele tem tempo para tudo, menos para Deus. A prioridade dele não é Deus. Quando você olha na rotina dele, tem lá estudar para tal coisa, fazer tal curso, fazer inglês, fazer isso, fazer aquilo, assistir isso, assistir aquilo. Ele tem tempo para o Instagram, ele tem tempo para o YouTube, ele tem tempo para o Netflix e para tantas outras coisas, mas ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para estar a sós com o Senhor, para orar, para ler a Bíblia.
a sua vida de oração está capengando, ele não consegue mais orar, ele não consegue mais, abrir a palavra e ler a palavra. Mas ele diz que Deus está em primeiro lugar na vida dele. Esse aqui que está crescendo em meio aos espinhos, ele está muito ocupado para ter uma vida com Deus. São muitas coisas, são muitos objetivos, muitos planos, muitas metas de vida. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem, sabe? Quando eu terminar a graduação, aí eu vou começar a servir a Deus. Quando eu terminar o mestrado, quando eu terminar o doutorado, aí eu começo a servir na igreja. Quando eu me casar, daí eu vou ser uma pessoa mais séria na minha vida com Deus. Quando eu tiver filhos, aí eu vou levar isso mais a sério. Não, não é quando isso acontecer, é hoje que a gente tem que fazer isso. E é muito fácil identificar essa pessoa porque ela não gera frutos. Não há frutos. Você olha para a vida dela e não há frutos. Não há amor pela obra, não há amor, não há vida transformada na vida dessa pessoa. Ela não foi transformada. E ela está sendo literalmente sufocada por tantas atividades. Quando aquilo que Deus pede para nós, Deus não pede para a gente se entupir, se encher de atividades dessa forma. Ele quer que a gente esteja aos pés dele. É isso que ele quer. Ele quer que a gente esteja satisfeito nele, se deleitar na palavra dele, estar na presença dele. Claro que a gente tem que se dedicar. Claro que é lícito a gente ser bom no que a gente faz. Vocês sabem disso. Deus, ele quer que a gente seja bom naquilo que a gente faz. Ele quer que a gente se dedique, que nós sejamos bons alunos e tudo isso. Só que isso não pode tomar a nossa vida dessa forma. Isso não pode, nosso coração não pode estar nisso. Porque se o nosso coração está nisso, então está errado. Nosso coração tem que estar em Deus. Tem que estar somente em Deus. E é engraçado eu contar isso para vocês, porque quando eu comecei a escrever isso, eu me enxerguei totalmente nessa história. Porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa, mas pela graça de Deus, ele me transformou. Pela graça de Deus, o Senhor, ele não nos deixa como a gente é. Ele não nos deixa como a gente é. Ele transforma as nossas vidas, ele muda, ele nos convence do pecado e ele faz com que a gente mude. E aí eu tenho que fazer essa pergunta para você. Será que você é essa pessoa? Será que a sua vida tem sido dessa forma? Será que a sua satisfação e o seu coração está nas coisas terrenas e não em Deus? Porque se isso está acontecendo com você, você precisa correr para Deus. Você precisa correr e se lançar aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele é misericordioso para nos perdoar. E muitas vezes, na nossa vida, a gente vai ter que vai perceber que a gente está dando muita atenção às coisas terrenas e se esquecendo daquilo que é mais importante. A gente precisa, quando isso estiver acontecendo com a gente precisa voltar e olhar para Cristo, olhar para aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Ele. E aí o último grupo dessas pessoas que é aqui representado pelas pessoas, pelas sementes que caíram em terra boa. E aí Jesus ele vai dizer o seguinte: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. É isso que Jesus vai explicar. Está lá no versículo 15. Essas pessoas, esse solo aqui, né, que representa as pessoas que ouvem a palavra e retêm a palavra, eles guardam essa palavra no seu coração. Observe que Jesus fala que eles retêm a palavra. Eles ouvem de bom e reto coração e retêm a palavra. E aquilo que o salmista vai falar lá no Salmo 119, quando ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa guardar essa palavra, a gente precisa acolher essa palavra de tal modo que ela seja o nosso respirar, que ela seja assim,
como o salmista vai falar também lá no Salmo 1, né? Que ele medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite. Isso tem que ser a nossa vida. A gente meditar na palavra, a gente se encher da palavra. Porque, sinceramente, se você for parar para pensar, nós somos bombardeados todos os dias com muitas informações. Informações que não são a palavra de Deus. No Instagram, no Twitter, tantas outras plataformas que a gente assiste, que a gente tem acesso. E nós somos bombardeados com tudo, menos a palavra de Deus em muitas dessas redes sociais, na nossa vida diária. Por isso que todos os dias, nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Nós precisamos fazer que nem o salmista ele falar, que a gente medita nessa palavra de dia e de noite. O nosso coração, ele anseia por meditar nessa palavra. Ele deve ansiar por meditar nessa palavra. Deve ansiar por estar em comunhão com Deus, se relacionando com Ele. Sabe? Não tem como nós sobrevivermos sem uma vida em que nós estamos nos alimentando constantemente dessa palavra. E ele está falando aqui sobre um coração que recebeu essa palavra, que reteu essa palavra e que praticou a palavra, que tem praticado essa palavra. Esse é o solo bom. Esse é o solo em que a semente caiu, ela germinou e ela cresceu, saudável. É um solo em que ela conseguiu se desenvolver. Ela também não só retém essa palavra, como ele vai dizer aqui, Jesus, mas também esse solo, né? As pessoas que são representadas por esse solo bom, elas vão frutificar. E é muito interessante porque quando Jesus vai falar aqui que eles frutificam, ele fala, frutificam com perseverança. Não é um fruto, digamos assim, frutos que cessam, que, por exemplo, você tem uma certa frutificação e depois essa frutificação ela cessa. Não, é uma contínua frutificação, continuamente dando frutos, com perseverança, como Jesus vai falar. E frutos aqui significa o quê? Significa ter uma vida transformada, ter uma vida que foi transformada. Você foi convencido do seu pecado, você entendeu a sua situação e você se lançou aos pés de Jesus. Aí você colocar na sua mente, entender que minha situação é desesperadora. Eu realmente não tenho o que fazer. Eu não tenho o poder, mas o Senhor tem. É você entender que somente Jesus pode te salvar, somente Ele. É você entregar tudo nas mãos dele e você dizer assim, Senhor, eu renuncio a tudo, toma aqui tudo. Está nas tuas mãos, faz a tua vontade. É você entender que sem ele não dá para prosseguir. Sem ele não tem como resolver esse problema. Essa dívida que você tem com Deus, não tem como resolver sem ele. É você entender que você precisa desesperadamente de Jesus na sua vida. Desesperadamente dele. E sem ele você não consegue. Que ele é a solução, na verdade, para todos os seus problemas. E aí o que fica para a gente refletir também é se nós somos esse solo bom, onde a semente ela germinou, e ela cresceu, e ela se desenvolveu, e que nós temos frutificado. Essa é uma forma de nos avaliarmos, é saber, entender se nós temos frutificado. E aqui nessa passagem, né, de Lucas, Jesus vai falar que cresceu e produziu a 100 por 1. E essa expressão aqui vai dizer 100%, significa 100 por 1 é 100%, produziu 100%. É como se aquela terra conseguisse dar o máximo que ela poderia dar. Nos outros evangelhos, em Marcos e em Mateus, vai falar também 30 por 1, 60 por 1. Mas aqui Lucas ele fala só 100 por 1. Mas é essa ideia de que nós temos usado os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que o Senhor tem colocado, né, no nosso coração.
Essa terra, ela produz, ela produz, ela tem frutos. Então, essa é uma maneira de nós nos avaliarmos. O tempo aqui está acabando, não vai dar para eu falar tudo que eu queria falar, mas eu acho que o principal eu passei aqui para vocês. Só uma última coisa que eu queria dizer, né, é que nessa parábola, o semeador sou eu, você, é o povo de Deus. Nós somos aqueles que vão semear, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos essas sementes em nossas mãos. E nós, como semeadores, devemos lançar essa semente. E, na verdade, se você for se aprofundar aqui nesse texto, você vai perceber que o semeador, na verdade, ele não tem o poder de saber se aquele solo é rochoso, se tem espinhos, se é bom. Não é dever do semeador questionar ou identificar qual é o tipo de solo. O dever do semeador, o nosso dever é lançar as sementes, lançar. A gente não tem que ficar se questionando, será que aquele solo ali é bom? No caso, será que aquela pessoa ali, ela pode se converter? Será que, às vezes, nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, não, aquela pessoa não tem jeito. Não tem jeito para aquela pessoa, não. Os pecados são muito grandes, é muita coisa, não tem jeito. A gente não pode pensar dessa forma. Pensar dessa forma é tentar identificar qual é o terreno. E a nossa missão, a nossa tarefa não é identificar qual tipo de solo, mas sim semear, lançar a semente. O resultado está nas mãos de Deus. É Ele quem sabe. É Ele quem sabe o que vai acontecer, mas o nosso dever e a nossa tarefa é pregar o Evangelho, é lançar essas sementes, né, e confiar na soberania de Deus, naquilo que Ele tem para a vida de cada um. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Espero que Deus possa falar ao seu coração da mesma maneira que Ele falou ao meu coração. E vamos orar. Eu confesso que é pouco tempo, gente. Se fosse explorar tudo dessa parábola, não dá tempo de falar tudo. Mas a gente vai orar para encerrarmos. Certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, louvado seja teu nome. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Porque, Deus, o Senhor tem tanta misericórdia de nós, Deus. Somos falhos, Senhor. Estamos tão distantes, Senhor, daquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, Pai. Ó Deus, vem sondar os nossos corações nessa tarde. Eu te peço, Senhor, por esses estudantes que estão aqui, Deus, nessa sala do Google Meet. Eu peço pela vida de cada um. Deus, eu peço que o Senhor venha, Deus, trazer ao coração deles, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir hoje de Ti. Ó Deus, que essa palavra aqui que foi pregada, Senhor, possa ter efeito nos seus corações. Que possam ser solos, Senhor, bons, que vão reter essa palavra, que vão frutificar. Ó Deus, eu peço pelas igrejas das quais essas pessoas fazem parte, para que sejam igrejas onde eles possam crescer, onde eles possam se desenvolver, onde eles possam ser discipulados, Senhor. Que haja pessoas para discipular, que haja pessoas para caminhar com eles. Ó Deus, coloca pessoas na vida desses alunos, desses estudantes, para caminhar com eles, que nós aqui da Missão Federal, Senhor, possamos ser essas pessoas. Ó Deus, vem nos incomodar e vem, Senhor, revelar o nosso pecado, Senhor. Mostra a nós, Deus, aquilo que precisamos mudar. Tira, Senhor, do nosso coração, Deus, os ídolos. Tira do nosso coração, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar em nossas vidas. Tira, Senhor, no nome de Jesus. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que possamos crescer.
amadurecer, Senhor, frutificar. Deus, nos ajuda, Senhor. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.